A minha mãe me expulsou de casa simplesmente porque eu sujei o chão da cozinha dela com a tinta guache que eu tava fazendo no trabalho da escola. Só por causa disso. A minha mãe, ela é extremamente exagerada com limpeza. Mas extremamente. Tipo, se ela tiver limpado a casa e respingar água no chão, ela já fica surtada que a casa tá suja, que a casa não para limpa. E eu confesso que quando isso aconteceu, hoje eu tô com 20 anos, quando aconteceu eu tinha 14, eu era custosa, eu era desleixada, o meu quarto era uma bagunça, porque assim, a minha mãe ela sempre brigou muito com todo mundo em casa por causa disso. Até hoje briga, pra ser sincera, com meus irmãos, com meu pai, mas comigo era demais pelo fato de eu ser desleixada, pelo fato de eu ser desorganizada. E aí, nesse dia, eu tava fazendo um trabalho de artes pra escola que usava tinta guache. Eu tava fazendo no meu quarto, toda hora a minha mãe entrava lá. Aninha, toma cuidado com essa tinta. Aninha, não vai passar a tinta nas cortinas, não. Aninha, não sai com essa tinta daí de dentro, não, sabe? Já avisando, parece que ela tava prevendo, né, que ia acontecer o que aconteceu. E aí, quando eu terminei, eu saí com os meus pincéis do meu quarto pra cozinha, para poder lavar os pincéis e guardar eles limpinhos, né? Só que nisso, eu saí pingando tinta guache no chão da cozinha. Quando a minha mãe viu aquilo, ela simplesmente surtou, falando assim que já esperava, que eu era uma porca, que eu faço bagunça. E eu, mãe, calma, é só tinta. Isso aqui sai, isso aqui não mancha não, já vou limpar, calma. Aí ela virou pra mim e falou assim, limpa isso aí então. Eu não quero nem ver, que me dá agonia. Já já eu venho conferir se ficou igual a sua cara. E aí ela saiu pra lá reclamando e eu fui limpar. Só que ao invés de eu molhar um pano, né, limpar bem limpinho mesmo, porque conhecendo a mãe que eu tenho na cerâmica e tal, não, eu lerda, desleixada, peguei um pedaço de papel toalha seco e só vim passando assim por cima daqueles respingos de tinta. Então não ficou limpo. O que aconteceu? Aquele papel, ele veio arrastando a tinta toda e aonde veio arrastando, ficou a mancha, né? Beleza. Minha mãe vem de lá pra cá pra conferir o chão se tava limpo e quando ela viu aquelas rajas, que pra falar a verdade tava pior do que antes, a minha mãe voou em mim. Ela grudou no meu cabelo assim, ela baixou minha cabeça no chão e ela esfregava a minha cara assim naquelas manchas, falando assim que ia me ensinar como que limpava direito, que eu era porca, que ela não sabia de onde eu tinha puxado tanta porqueira. E aí nisso que a minha mãe esfregando minha cabeça no chão, veio meu pai, veio meus irmãos, mãe, você tá doida? Meu pai falando pra ela, você tá maluca? Solta a menina. No que ela me soltou, eu também estressei, tipo assim, eu não tinha muito costume de alterar a voz com a minha mãe, debater com ela, não. Mas eu fiquei com tanta raiva dela ter esfregado a minha cabeça no chão, que eu falei assim, você é uma louca, você é um insuportável, por isso que ninguém te suporta, você não sabe, mas todo mundo fala de você pelas costas. Ah, menino. Bem nessa hora minha mãe falou assim, pega as suas coisas e sai da minha casa. E eu já, que mãe, como assim? Mas pra onde eu vou? Ela falou assim, não quero nem saber. Aí já não é da minha conta mais sua cobra caninana. Eu não te quero aqui dentro de casa. E meu pai já pulou na frente, falando, você não pode fazer isso? Ela só tem 14 anos e eu ameaçando a minha mãe que eu ia denunciar ela pra polícia. E a minha mãe falou assim, pode ir lá e denunciar, eu não tô nem aí, mas na minha casa eu não te quero. Só que nisso, a minha mãe e o meu pai começaram a discutir por causa disso, porque o meu pai não queria aceitar de jeito nenhum. E aí eles começaram a brigar e eu falei, não, pai, não precisa brigar por conta de mim, não, pode deixar que eu me viro. Claro que eu vim direto aqui pra casa da minha avó, né, a gente sempre pôde contar com a minha avó e aqui eu tô até hoje. A minha mãe, ela passou um ano inteiro sem falar comigo. Gente, olha só o exagero. Um ano inteiro sem nem olhar pra minha cara. Aí depois ela veio me pedir perdão, pedindo assim pra eu voltar pra casa, falando que ela tava sentindo muito a minha falta dentro de casa, que ela tinha dito aquilo na hora da raiva, mas que ela se arrependia muito. E assim, eu perdoei minha mãe de coração, mas eu não quis voltar porque eu já sou acostumada aqui na casa da minha avó.
A minha avó também já é acostumada comigo e venhamos e convenhamos, né, gente? A minha avó é uma pessoa muito mais fácil de lidar do que a minha mãe. Hoje a minha mãe é diagnosticada com TOC. Hoje a gente sabe disso, mas naquela época a gente não sabia, a gente só achava assim que era loucura, era exagero da parte dela. E isso justifica o exagero que ela tem com a limpeza, né? A mania com a limpeza. Mas será que justifica também a agressividade que ela tem com as pessoas? O exagero de impor as manias dela em cima dos outros? Será que justifica também? Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. No início da história eu já tinha identificado, né, que provavelmente essa mulher tinha o transtorno TOC. E assim, de primeiro, até que há 6 anos atrás, não é tão antigamente assim, né, gente? Há 6 anos atrás já se falava muito sobre esses transtornos. Mas antigamente mesmo, por exemplo, na época que a minha mãe por depressão, não se falava em depressão, se falava só que era espiritual, que era problema de cabeça, que era qualquer coisa, mas não se falava nos transtornos psicológicos, né? Agora não. Agora tem vários diagnósticos que ajudam não só o paciente, como também a família. Aqui, a minha família lidar com o meu problema de ansiedade, depressão, e mesmo estando dentro do problema, eu consigo ver que para a família também não é fácil, que a família também, né, sofre com isso, sofre porque vê que a pessoa sofre e sofre também tendo que lidar, né? Não é fácil, gente, não é fácil. A pessoa que tem ansiedade, que tem depressão, creio eu que o TOC também ele deve trazer um pouco dessa ansiedade, né? Eu não sei explicar pra vocês, mas não é uma pessoa que tá sempre de bem com a vida, não é uma pessoa doce de lidar, né? Realmente é muito difícil. Então, eu acho, a minha opinião, porque eu não sou formada nisso, é que deveria ser um tratamento em conjunto, né? Um tratamento para a pessoa e para a família também saber lidar. Enfim, é muito complicado. Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque ajuda demais. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparece aqui no Instagram, tô deixando passando aí, é por lá que eu recebo e eu aguardo sua história, tá certo? É isso, beijão. Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau! Fui!